Olá, boa noite. Deus abençoe vocês. A gente vai fazer a nossa live, tá? E a gente vai ler Jó 9, tá? Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado, Senhor. O Senhor é bom, Pai. Mesmo quando tudo dá errado, o Senhor é bom. Mesmo quando tudo dá certo, o Senhor é bom. O Senhor é bom o tempo todo, Pai. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a entender a Sua palavra. Nos ajuda, Espírito Santo, a entender tudo aquilo que o Senhor quer que nós entendamos. Em nome de Jesus. Amém. Gente, a gente vai ler... A gente vai ler Jó 9, tá? E ontem a gente leu a fala do Bildade, né? Que é um dos amigos de Jó. Infeliz a fala dele. Bem, foi infeliz a primeira, infeliz a fala desse segundo amigo. E agora a gente vai ler. É como que uma... Oi, boa noite, Deus te abençoe, tá? É como que uma resposta para esse segundo amigo, tá? Então, o capítulo 9 vai ser meio que uma resposta de Jó para o segundo amigo. A esse ponto, Jó tá sem esperança. Se foi a esperança, ele acredita, ao mesmo tempo que ele acredita que ele é inocente, tem hora que ele pensa, será que tem algum pecado oculto? Será que Deus está me julgando porque eu errei? Ele começa a ter oscilações, tá? Nesse momento. E, na verdade, nesse tempo, o problema, Jesus não tinha vindo ainda, né? Então, havia aparições de anjos, né? Que a gente acredita que algumas dessas aparições pode ter sido, chama-se teofania. Né? São aparições de anjos, de homens, de Deus, a voz de Deus, a própria sarça de Moisés, ai Jesus, dá-me paciência, a própria sarça, né, que não se consumia, pegou fogo e não se consumia de Moisés. Então tudo isso vai indicar Deus, tá? Tudo isso vai indicar Deus. Mas Deus propriamente, através de Jesus, só nós vamos ter acesso, né? No Segundo Testamento. Ou seja, Jó vive num tempo onde não tem acesso a Jesus Cristo, tá? Nem mesmo a igreja, né? Que depois são os cristãos, o povo dele falando de Jesus. Então, para ele, Deus, ele só tinha ouvido mesmo de ouvir falar. É aquela tradição, né? A religião literal que veio dos pais, que veio dos avós, tá? E ainda assim, Jó é íntegro. Jó sacrificava, fazia tudo bonitinho. Ele acredita mesmo em Deus, tá? Então, Jó 9. Então, em resposta... Jó disse, né, o Bildade, o segundo amigo infeliz dele, que explanou, que acha que é culpa dele, e aí ele vai responder. Então, em resposta, Jó disse: eu sei muito bem que as coisas são assim, mas como é que uma pessoa pode provar a Deus que ela está com a razão? Quando ele fala, eu sei muito bem que as coisas são assim, tudo que Bildade disse a respeito do Deus, ele fala, eu sei disso. Mas como que eu posso provar a minha inocência? Quem se atreve a discutir com Deus? Ele pode fazer 1000 perguntas que ninguém é capaz de responder. Ele reconhece isso. A sua sabedoria é profunda e o seu poder é grande. Quem pode desafiá-lo e vencer? Sem aviso, ele muda de lugar os montes e na sua ira os destrói.
Tem dia que as palavras a gente mastiga elas, né? Pois é, estamos no dia da mastigação. Aí, ó. Deus 6. Deus manda terremotos e o chão treme. Ele abala as colunas que sustentam a terra. Deus dá ordem e o sol não nasce. Ele apaga a luz das estrelas. Deus sozinho estendeu o céu. Eles acreditam como se fosse uma grande barraca o céu, né? Literal. Deus sozinho estendeu o céu. Ele pisou sobre as costas do mar. Deus cria as estrelas em grupos, a ursa maior, as 3 Marias, as 7 cabrinhas, e fez também as estrelas do sul. Olha só que legal, eles também já têm nome para as estrelas, se guiam por elas, né? Ainda mais em questão de deserto. Deus faz coisas grandes e maravilhosas e os seus milagres não têm fim. Deus passa perto de mim e eu não vejo. Ele vai andando e eu não percebo, porque ele está sem resposta. Pra gente não é ruim passar por um sofrimento, porque enquanto Deus está nos guiando no sofrimento, tô falando de nós cristãos, tá? Porque as pessoas do mundo, quando elas passam por sofrimento, geralmente elas se iram mais facilmente, mais rapidamente. Mas um cristão, quando ele passa pelo sofrimento e Deus ainda está falando com ele, ele vai aguentando, ele vai empurrando, ele vai indo, ele vai até mais longe. Obviamente que a gente vai mais longe que as pessoas do mundo, né? Do sistema mundo. Mundana é do sistema mundo, as pessoas que estão no sistema do mundo, tá? Pessoas normais. Então, o que acontece? A gente vai um pouquinho mais longe quando Deus está dando uma direção, quando Deus está falando, filho, aguenta. E quando Deus fica quieto? Que ele literalmente fecha a boca e não fala nada. Como é que a gente reage diante do silêncio de Deus? Oi, boa noite, Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. O problema não é o sofrimento quando Deus fala. O problema é quando ele fecha a boca. Entende? Aí a gente aguenta mais um tempo e depois vem o desespero. Porque a gente começa a pensar, uai, eu errei? Eu pequei? Eu não estou fazendo tudo certo? Deus, por que o Senhor não fala comigo? A gente começa a se fazer esse questionamento. E é aqui que está acontecendo com Jó. Deus está em silêncio. Ele era íntegro, né? Na cabeça dele. Pô, eu sou íntegro. O que está acontecendo? E aí ele começa a oscilar. Porque é exatamente esse o problema. Pô, Deus não fala comigo. Será que eu errei muito? O que eu fiz? Se ele tá me maltratando tanto, porque ele acredita que é Deus que tá maltratando, né? Ele vai falar assim, uai, mas por que ele não me mata então? Por que ele deixa cruelmente, com requinte de crueldade, bicho comer a minha pele? Por que ele não me mata logo? Tem tanta gente que morre, tanta gente ruim que morre rapidão, ou então que desfruta do bem, por que eu, que sou um servo íntegro, tô sofrendo tanto? E é assim, literalmente, que a gente começa a agir no desespero, mesmo a gente sendo cristão. Então o problema não é o sofrimento, o problema é o silêncio de Deus. É isso que faz um cristão desesperar. Agora, a maioria pelo menos, né? Quem tá mais maduro na fé. Agora, as pessoas mundanas, o que é pessoa mundana? Que vive no sistema mundo, que ainda não entendeu profundamente, conheceu o amor de Deus e entendeu profundamente. Tem um mosquito aqui que tá me irritando. E aí, o que acontece? Essas pessoas, elas estão mais suscetíveis ao desespero, mais rápido. Então, vem uma tribulação, vou catar um negócio ali de veneno, mas eu vou chuchar na cara dele. Ele tá me irritando. Então, o que acontece? Essas pessoas, elas ficam muito mais suscetíveis ao desespero, mais rápido, tá? Mas a gente também desespera, não é porque a gente é cristão que a gente não desespera. E aí sempre
a gente apela para a fé, Por quê? Porque a fé é o que nos sustenta de verdade, tá? Então, quando Deus não fala, não significa que ele nos abandonou, né? Que ele não está conosco. Significa apenas que pode ser um tempo que nós estamos sendo aprovados, tá? Agora, uma coisa que a gente faz confusão às vezes é assim, nossa, eu já ouvi muito isso, eu acreditava, hoje eu sei que não é verdade. Ai, Deus, que mosquito chato, que raiva. É sério isso? Oh, Jesus amado. Eu vou buscar um veneno, gente, se me irritar muito. Aí, é o seguinte, a gente acreditava que, Deus me deu uma doença. As doenças não são de Deus. Deus me fez ficar na pobreza. A pobreza não é de Deus, né? Por que tem gente pobre, tá? Tem gente improdutivo, tá? E aí não sai literalmente da pobreza, mas a vida humilde, que é essa vida onde a gente não tem tantos recursos assim, é uma coisa. E pobre, literal, a miséria, né, a escassez, a mendigança, isso é literalmente de Satanás, tá? Então, Deus pode permitir situações, tá? Na Bíblia não fala que Deus deu exatamente, a não ser quando ele tá bravo, né? Quando ele tá bravo, por exemplo, ele deixa com que Miriam, que falou mal de Moisés, tenha lepra. Ele deixa. Ele também faz aparecer em Moisés lepra para Moisés, para mostrar que era ele, que era Deus, mas ele já retira a lepra em seguida, tá? Então, assim, pode ser que por mostrar o poder dele, ele faça com algumas pessoas, que aconteceu na Bíblia? Sim. Mas foi uma demonstração de poder para nós aqui. Geralmente é uma permissão, tá? Então Deus permite que algumas coisas ruins aconteçam, ora por aprovação, ora para que nós vejamos onde está o nosso coração, e ora é Satanás literal rondando e fazendo toda a arruaça. E Deus também não permite que Satanás tome a nossa vida, tá? Então nós somos sim protegidos, mas não a ponto de não ter nenhuma aflição, tá? Não a ponto de não ter aflições, porque ele diz, no mundo tereis aflições, ou seja, esse mundo já é literal do pecado. Então, por mais que Deus tenha tomado o controle, ainda assim, esse mundo, ele jaz em pecado. Então, a miséria, a morte, a fome, todas essas coisas, doenças, tudo isso reina literal nesse mundo de pecado. E nós estamos suscetíveis a tudo isso, tá? Mas não é de Deus, tá? Deus não criou a doença, pelo contrário, ele criou a eternidade e uma saúde plena. Deus não criou a morte, pelo contrário, o pecado, o salário do pecado é a morte, então a morte veio através do pecado. Deus não criou doenças, ele nos fez completamente sadios, tá? Deus não criou a miséria, porque ele é rico e nele somos ricos, né? O nosso espírito é completamente rico, tá? É próspero, glorioso, ou seja, pleno, tá? Quando se fala em glória, é plenitude, tá? Então, não existe essas coisas em Deus. Então, isso não provém do Senhor, mas ele pode tirar a mão, né? É como se ele tirasse a mão e permitisse que algo acontecesse além das nossas frustrações diárias, tá? Então aqui, ó, 14. Quem sou eu
então para responder a Deus? Aqui ele está muito sem esperança, então ele já vai falar umas bobagens mesmo, ele vai dar umas questionadas em Deus brava. E na verdade, o que percebe-se que quando o primeiro amigo de Jó fala, ele se irrita e ele questiona: cara, vocês não estão vendo que eu não tenho nada a ver com isso? Eu sou inocente. Até então ele está indignado. Mas na segunda fala desse amigo, ele começa a ficar amargurado, ou seja, ele começa a ficar com raiva. Então essa fala, né, vai ter uma parte aqui que principalmente ele está carregado de raiva, entende? Ele está carregado de amargura, ele começa a ficar realmente nervoso com esses amigos e ele começa a guardar mágoa no coração, literal. Ó, quem sou eu então para responder Deus? Onde vou achar palavras para discutir com ele? Ainda que eu tivesse razão, eu não responderia. Ele é o meu juiz, só posso pedir misericórdia. Ainda que eu o chamasse ao tribunal e ele se apresentasse, não acredito que ele ouviria o meu caso, Deus me esmaga como uma tempestade e sem motivo aumenta as minhas feridas. Ele está acreditando que Deus está punindo ele. Ele não me deixa nem respirar e me enche de amargura a minha vida. Farei uso da força? Ele é forte. Chamarei Deus ao tribunal? E quem o obrigaria a comparecer? Eu sou inocente e sincero, mas as minhas palavras me condenariam e me declarariam culpado. Sou inocente, mas não me importo com isso. Estou cansado de viver. Para mim, tudo é a mesma coisa. Imagina a fala dele, tipo, a amargura que ele tá profunda, tipo assim, eu sou inocente, mas eu não me importo com isso mais. Entendeu? Eu tô cansado de viver. Pra mim é tudo a mesma coisa. Por isso, digo a Deus, digo que Deus destrói tanto os bons quanto os maus. Entendeu? Se de repente uma desgraça mata pessoas inocentes, Deus ri. Olha como já tá saindo coisas. Sabe quando você tá com raiva e você fala coisas que você não queria falar? Já está saindo de amargura. Deus entregou o mundo na mão dos maus e cobriu os olhos dos juízes como uma venda. E se não foi Deus quem fez isso, então quem foi? Mas aqui, parece que ele está pensando exatamente nesses amigos. Sabe? O contexto aqui parece que ele está falando exatamente dos amigos, ó. Se de repente uma desgraça mata pessoas inocentes, Deus ri. Tipo assim, vocês estão acabando com a minha raça. E cadê Deus aqui para me justificar? É literal, ó. Deus entregou o mundo na mão dos maus e cobriu os olhos dos juízes. Entregou o mundo, ou seja, entregou minha vida. Não tá vendo que esse monte de gente aí tá falando mal de mim? É literal. Parece que ele tá tão ofendido que ele tá literalmente falando desses amigos, ó. Deus entregou o mundo na mão dos maus e cobriu os olhos dos juízes como uma venda. E se não foi Deus, quem fez isso? Então quem foi? Sabe? Tipo assim, sai um gosto amargo nas palavras dele. Tipo assim, vocês estão aqui me julgando, ó. Deus entregou mesmo na mão de vocês. Tipo, as pessoas boas não têm mais vantagem nenhuma. É mais ou menos isso, tá? E aí, ele vai trazer... Oi, boa noite, Deus te abençoe, tá? Ele vai trazer mais amargura ainda. Agora é profunda amargura. E ele começa a duvidar de Deus. Não que Deus não é poderoso, mas que Deus vai olhar para ele, entende? Então a nossa dúvida muitas vezes, quando nos falta fé para alguma situação difícil, não é que Deus é poderoso para fazer na vida do irmão João, na vida do Zezinho, que Deus é poderoso para fazer milagre. Não, é que ele é poderoso para fazer na nossa. É a nossa causa que a gente começa a julgar que Deus não tem a capacidade de fazer. Não que ele não tenha, mas que ele não quer. Entendeu? Então, quando Deus se silencia diante de alguma situação difícil que a gente está passando, a gente acredita
a gente começa a duvidar e ter falta de fé exatamente desse jeito que Jó está tendo aqui. Ah, Deus é poderoso, Deus fez o céu, Deus fez a terra, Ele faz milagre, Ele é isso, Ele é aquilo, mas na minha causa, eu acho que Ele não vai querer agir. Entendeu? Então a amargura de Jó começa a escorrer para esse lado. E Deus, na verdade, está em silêncio exatamente porque Deus sabe que Ele vai superar tudo isso. Lembrando que Deus não nos dá uma tribulação maior do que a gente possa suportar. Então Deus sabe que Jó tem essa capacidade. Talvez eu, provavelmente não, talvez outras pessoas não poderiam suportar as tribulações que Jó passou. Porque Deus sabe exatamente quem é quem. É Ele que nos fez. Então Ele sabe até que ponto você vai, até que ponto você enverga, né? Enverga, mas não quebra. Entendeu? E a gente acha que vai quebrar. E Ele fala, não, não vai, eu te fiz, eu sei até que ponto você vai. Tá? Então, ó. Aí Ele fala no versículo 25. Os meus dias correm mais depressa do que de um atleta. Recapitulando, vamos lá. Eu falei que a gente come as palavras. Os meus dias correm mais depressa. Meu Deus. Vamos lá, gente. Lição número 1. Bora. Que nem na escola. Lembra quando a gente erguia a mão e queria... Eu sempre queria falar, né? Ai, meu Deus, faladora demais, falante. Eu sempre queria falar. Deixa eu falar, deixa eu falar. E aí, quando eu era escolhida, eu falava. Ai, como era uma felicidade falar certo. Gente, sempre gostei de falar. Meu Deus. Isso é um dom, tá? Deus me deu esse dom. Então, vamos lá. Apesar de que todas as pessoas podem falar, a maioria são machucadas já na infância, né? Com a vergonha. Ah, eu não sei falar, ah, eu não sei o que. Sabe sim, tá? Tu sabe. É que tu tem que treinar. Treinar. Eu também não cheguei assim, falando, apesar de eu gostar de falar. Aí, ó, vamos lá. Vamos ver se agora sai. Os meus dias correm mais depressa do que um atleta. Eles fogem sem ter visto a felicidade. A minha vida passa como um barco ligeiro, como a águia quando se lança sobre um coelho. Posso tentar esquecer as minhas queixas, posso deixar o meu ar triste e voltar a ser alegre. Mas logo os meus sofrimentos me deixam apavorado, pois sei que Deus não acredita que eu seja inocente. Essas larvas que estão comendo ele, certamente ele passava remédios caseiros. Mas naquela época não existia medicina avançada para tirar a míase, né? Chama míase, a varejeira. Medicamentos avançados que existem hoje, antibióticos, né? Para tratar toda essa infecção, todas essas bactérias que aquela varejeira deixa. Então, assim, ele tá no pó do pó do pó do pó. Tá? Ele tá no fundo do poço, literalmente bichado, sendo comido vivo. E não há nada para se fazer contra aquilo. A doença só avança, que é a hanseníase, né, que é a lepra. Nossa. Gente. Uau. Cara, não há. Eu acho que não há. Talvez possa haver um personagem que sofreu mais que Jó. Será? Bem, o João foi jogado num tacho de óleo fervente, mas ele não queimou. Deus não deixou ele queimar. Mas, cara, o Abednego, como é que chama? Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha quente, né? 1000 vezes mais. Mas eles também não queimaram. Jesus passeava com ele, né? Um quarto homem passeava pelo fogo.
Mas Jó estava sentindo dor. Jó estava. Paulo foi apedrejado e ainda assim levantou e foi-se embora. Provavelmente cheio de machucado, algum osso quebrado. Mas Jó estava sendo comido vivo. Cara, meu Deus! Se você parar para pensar, você vê alguma matéria de míase, né, de varejeira comendo a carne de pessoas, né, idosos às vezes, que é deixado, o idoso que é deixado ali sozinho, que tá com a boca aberta, alguma coisa assim. É triste, é nojento. Imagina ele cheio de ferida e aquilo que ele não tem medicina para passar aquilo. Meu Deus, isso é terrível. 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 Como que ele aguentou? Como ele aguentou? Por isso a paciência de Jó, porque aguentar esse... O problema não é nem os amigos, é o sofrimento extremo, profundo, dilacerante. Meu Deus! Caraca, eu nunca tinha lido o livro de Jó estudando com tanta intensidade. Na verdade, eu li poucas coisas assim. Meu Deus! Meu Deus! Chocada, chocada com tamanha exatidão desse sofrimento. Uau! Uau! E aí ele fala aqui, ó. Mas logo os meus sofrimentos me deixam apavorado, pois sei que Deus não acredita que eu seja inocente. Cara, ele ainda tá lembrando de Deus, sabe? Caraca, um santo homem do Senhor, um santo homem do Senhor, caraca. E se ele acha que eu sou culpado, não adianta nada lutar. O sabão não pode lavar os meus pecados. O sabão mais forte não pode limpar o mal que eu cometi. Nem sabão podia lavar ele, porque as bichas ficam por dentro, né? Como é que ele ia tirar? Deus me joga na lama e até a minha roupa tem nojo de mim. Imagina. Imagina um cadáver quando é comido. O cheiro de rato morto que fica. Porque as bactérias, é lógico que o corpo também libera, né? Putrescina, cadaverina, que são as bactérias que vão comer um ser quando morre. Mas a míase, ela tem cheiro de rato morto. Então, imagina como ele fedia em vida. O cara tá vivo. E tá literalmente pus e... Ai, meu Deus. Deus me joga na lama, até a minha roupa tem nojo de mim. Deus não é um ser humano como eu, e por isso não posso responder-lhe, nem podemos resolver a nossa questão no tribunal. Para nós dois não há juiz que possa julgar a mim e a Deus. É meio que ele está pedindo um interventor, né? Se tivesse um interventor para falar com Deus e eu, para dizer se Deus está certo, se eu estou certa, eu estou certo. Ó Deus, pare de me castigar, para de me castigar. Não me enchas de medo com os teus terrores. Não é Deus, é o capeta, mas ele está acreditando que é Deus. Então eu falarei que não terei medo, pois a minha consciência não me acusa. Ele sabe que ele não fez nada de errado, mas ele não está entendendo nada. Ele está achando, sei lá, será que eu cometi? Não, mas eu não cometi. Ah, por que tudo isso? Isso porque o cara perdeu 10 filhos, né? A mulher tá em depressão. Ele perdeu todos os bens.
todo o trabalho de uma vida e da roupa dele, da roupa não, do corpo dele, além de estar todo literalmente apodrecido, cheio de pereba, ainda tem bicho comendo ele. Meu Deus do céu, como Satanás pode ser cruel. Jesus. Chocada, gente, chocada. O tamanho da... Cara do céu. Jó é um santo homem. O mais santo que eu vi até agora. Uau. Uau. Deus abençoe vocês. Boa noite. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.